Boa noite, pastor André. Boa noite. Uma pergunta: o trauma pode fazer alguém tentar conquistar o amor de Deus? Como isso se manifesta na prática? O amor de Deus só vai ser buscado por pessoas que sofreram trauma de abandono e rejeição, tá? Mas todo trauma vai levar a pessoa a conquistar algo de Deus. Entenda isso. O trauma de humilhação. A pessoa vai tentar buscar de Deus uma compensação. Trauma de injustiça. Vai buscar de Deus vingança. Né? Porque ele mesmo diz, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O trauma de traição. Vai buscar vingança. O trauma de abandono, né? De abuso, né? O trauma de abuso e violência. Ele vai buscar vingança. Então, todos os traumas vão fazer a pessoa buscar alguma coisa de Deus. Todos, sem exceção. Né? Validação. Qual o trauma que busca validação? Abandono e rejeição. Qual o trauma que busca aceitação? Abandono e rejeição. Qual o trauma que busca ser importante? Então, todo trauma vai fazer a pessoa buscar alguma coisa de Deus. Inclusive, esse trauma não só de Deus, tá? A pessoa vai buscar na sua vida relevância profissional, vai buscar na sua vida relevância afetiva, vai buscar na sua... Por exemplo, pessoas que querem porque querem, ficam teimando em casamentos que já deveriam ser, né, colocados nas mãos de Deus. O que ela está buscando? Compensação. Do quê? De buraco que tinha no passado. Por isso a maior parte dos relacionamentos hoje, elas são afetadas por um viés emocional, e esse viés emocional traz todo tipo de transtorno. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava com o meu instalador de aquecedor de água, e ele começou a conversar, né? Perguntar, acordei tarde, porque eu fiquei até às 6 horas da manhã escrevendo meu livro, né, sobre os princípios bíblicos e como eles atuam na vida e como usá-los, né, para ter uma vida em abundância. E ele me perguntou, que tipo de livro que você escreve, qual é o contexto, qual é o viés? Eu falei sobre traumas emocionais que afetam a vida de uma pessoa na vida adulta. E ele começou a abrir. Eu era casado, terminei o meu casamento porque, infelizmente, né, eu tive muito problema, minha esposa não sei o quê, e bababá, e agora estou com outra, e a outra fica sempre com medo de ser traída, clonou o meu WhatsApp. Você entende que você sai de um relacionamento e cai em outro, justamente problemático, por quê? Porque você não resolve as coisas internas, e você vai procurar o que você é. Você entendeu? É isso, o vazio que você tem, você vai procurar. Não só em Deus, mas em pessoas também. Por que é tão difícil para algumas pessoas se verem como filhos, e não apenas como servos ou pecadores perdoados? Na verdade, nós não somos pecadores perdoados, tá? Nós fomos perdoados, nós tínhamos um pecado, ok? E nós nos colocamos hoje como santos. Nós somos santos, fomos feitos santos, tá bom? Isso é pregação verdadeira da graça. Mas por que é difícil as pessoas assim, perceberem como filhos? Porque todo trauma de infância está relacionado aos pais. Ou o pai abandonou, ou o pai, né, gerou e foi embora, ou o pai teve traição no casamento e foi embora, ou a mãe era ciumenta, exagerada, controladora, tóxica, né, perseguidora, uma pessoa difícil, e houve rompimento de relacionamentos. Então, todo relacionamento começou lá. E normalmente quando acontece esse tipo de coisa, vou dar um exemplo aqui, tá? Uns pais que existe briga constante, ok? Discussão toda hora, né? Porque um é ciumento, o outro é controlador, o outro tem medo de ficar sozinho, tem medo de ser abandonado, e aí fica essa briga constante, ok? Por que fica essa briga constante? Porque eu quero fincar a bandeira e garantir que eu não vá sofrer o que eu já sofri lá no passado. Vocês entendem isso? Quem são as vítimas dessa loucura dos pais? Os filhos. Você entende isso? Os filhos começam a perceber, existe uma loucura nos meus pais, onde eles são insanos, brigadores. Em vez de buscarem ajuda, continuam essa loucura, essa insanidade. E aí os filhos acabam sofrendo com isso, porque a percepção deles é o quê? Nós não somos importantes. Nós não temos valor. Nós não somos relevantes. Nós não somos importantes. Sei lá. E aí quando você cresce e vai ter um relacionamento com Deus de filiação, como é que você vai se entender com o filho? Se a tua
a tua mentalidade foi, essa plastificação do seu cérebro, né, a plasticidade cerebral, foi moldada para não ser importante como filho. Como é que você vai se relacionar com Deus como filho? Não vai. Por quê? Porque em nenhum momento você se percebeu amado, se percebeu importante, se percebeu qualquer coisa enquanto era filho desses pais. Amém. E aí, obviamente, vai, como nós já dissemos, vai procurar algo para tampar esse buraco que não recebeu. E aí continua esse ciclo maluco de relacionamentos estragados que perpetua. Daí virando trauma em cima de trauma. Trauma em cima de trauma. Por isso existe uma epidemia no meio dos crentes de divórcio. Por quê? Porque tratamento não foi feito. Se envolvem para tampar uma solidão, ou medo de abandono, ou medo de rejeição, ou medo de traição, e aí continua fazendo a mesma coisa. Quando não é suprido, eu pulo de galho em galho. Vai. Como a culpa e a autossabotagem entram nesse ciclo? Não existe culpa. Quem é traumatizado, ele quer justiça. Ele quer alguma coisa. Ele não se sente culpado, propriamente dito. Mas a autossabotagem existe. Você entende isso? Pensa comigo. O Senhor escreveu nos seus livros a tua história, ok? Tua história está escrita. Todas as histórias são histórias grandes. Olha Gideão. O que o anjo falou para Gideão? Homem, forte e corajoso. Não é isso? Mas onde é que ele estava? No lagar fazendo o quê? Malhando trigo. Lagar é adivinho. Ele estava com medo por quê? Alguém lembra dessa história? Ele estava lá com medo do quê? Eles estavam escondidos porque os nossos queridos, né, o povo do Golias, como é que é o nome do povo do Golias? Alguém lembra? Oh, Jesus. Os filisteus estavam atacando os campos de Israel. Quando chegava a hora da colheita, eles iam lá, saqueavam tudo e eles ficavam sem nada, ok? Nesse contexto de ficar sem nada, ele estava no lagar malhando trigo. Por quê? Porque eles precisavam estar escondidos para poder ter o mantimento. O anjo chega e diz, homem forte e corajoso. Ele diz o quê? Eu, corajoso? Ah, coisa nenhuma, eu sou o menor dos menores, a minha família é menor, porque, né, tudo menor, menor, menor. Ou seja, como Deus o via, como alguém que iria libertar o povo de Israel naquele contexto. Como ele se via? Ele se via como o menor dos menores. Né? Vou dar aquele exemplo, né? O cocô da mosca, do cavalo do bandido. E os crentes são assim. O Senhor chamou aqui muitas pessoas, né, para coisas grandes. Por exemplo, se eu chamo alguém para liderar os jovens, amém? O Senhor colocou isso nas suas mãos. Por que você não lidera? Porque você sente o cocô da mosca do cavalo do bandido. Você não enxerga o que Deus enxerga. Ok? Deus coloca nas suas mãos para começar a falar para mulheres que foram abusadas. Você não faz por quê? Porque você não se enxerga. Deus te enxerga. Você não se enxerga. Você entende? Você compreende como essa autossabotagem acontece? E aí você não consegue desfrutar as coisas do reino de Deus. Entende? Tem gente que se segura em cargo, né? Sendo que Deus tem coisas maiores, mas ela, na cabeça dela, acredita que aquele é o limite. Então, assim, eu não consigo ver o que Deus vê. Eu não consigo enxergar o que Deus enxerga. E aí eu fico algemado com algemas de prata e de ouro, né? Ganhando um salarinho lá, que para Deus é nada. Mas eu acho que é muito. Eu posso me autossustentar, porque vai que me traem no futuro. Vai que me sacaneiam no futuro. Aí eu não confio em Deus, eu começo a autossabotagem. Por isso existem muitas pessoas que chegarão diante de Deus naquele dia, e quando abrirem os livros e o Senhor falar, ô filho de Deus, né, eu chamei você para isso, isso. Não, mas isso aqui nunca apareceu. Deus vai mostrar, né, o nosso Senhor Jesus Cristo vai mostrar a autossabotagem que você fez em si mesmo. Só que aí já era, vai ser queimada a tua obra. Nós vamos ter que prestar contas, não tem o que fazer. Mas qual é o problema? O trauma de infância que se instalou, você não permitiu que o Senhor tratasse e curasse o seu coração e você não conseguiu dar a resposta devida a ele. E se auto-sabotou, né?
É possível estar envolvido com atividades espirituais e ainda assim viver desconectado emocionalmente de Deus? Na verdade, você vive atividades espirituais limitadas pelo seu trauma de infância. Você vai até onde seu trauma de infância permite. Ok? Você coloca um limitador, você coloca uma barreira de proteção. Quando você chega nas paredes dessa barreira de proteção, você para. Então, assim, não tem como, até, né, a frase é desconectado emocionalmente de Deus. Nós não nos relacionamos com Deus baseado nas emoções. Nós nos relacionamos com Deus baseado nas coisas espirituais. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nosso relacionamento com Deus é espiritual. Só que o nosso emocional quebrado... Você sabe o que é o coração? O coração não é um órgão que bombeia sangue para o nosso corpo, tá bom? O coração, segundo a palavra de Cristo, também não é nosso espírito. O coração não é nossa alma. O coração, quando a Bíblia fala, é a ligação entre o espírito e a alma. Ok? Essa conexão entre espírito e alma, o que o espírito recebe é traduzido pelo coração e a alma tem uma resposta. Ok? Assim como entra uma coisa emocional e vai para o espírito. É uma ligação. Quando o coração está entupido, né? Nós não conseguimos perceber as coisas do reino de Deus e nós não conseguimos também acessar o que Deus tem para nós para curar a nossa alma. Então, existe esse desequilíbrio espiritual de relacionamento com Deus. Pessoas que sofreram traumas terão sérios problemas para viver uma vida plena em Deus, em Cristo Jesus, por meio dele. Você pode conhecer a palavra, você pode ser batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, batizado, né, onde você quiser, em Jesus Cristo. Mas enquanto você não resolver os teus problemas emocionais de infância, você não conseguirá ser pleno em Cristo Jesus. Amém. Amém?